Olá pessoal, professor Kiko, vamos para o nosso primeiro módulo de Física, Estudo dos Movimentos. Bora lá? Bom, nessa primeira aula a gente vai fazer uma introdução, que a gente vai ver as grandezas físicas e estudar o que é isso, tá pessoal? Seguinte, grandeza física é tudo aquilo que a gente pode medir de forma direta ou indireta. Quando começaram com essa brincadeira, as pessoas usavam partes do corpo, por exemplo, a polegada, o palmo, a jarda. Só que viu que essas medidas ali dependiam de pessoa. E quando a gente vai medir alguma grandeza, o valor encontrado não pode depender da pessoa. Então começaram a criar alguns instrumentos de medida. Por exemplo, a ampulheta para medir o tempo, relógio solar, depois o relógio analógico, o relógio digital, até chegar no relógio nuclear que a gente tem hoje, para medir comprimentos pequenos, por exemplo, o paquímetro, certo? Pessoal, basicamente a gente tem dois tipos de grandezas, as grandezas escalares e as grandezas vetoriais. Quais são as diferenças? Olha, grandeza escalar é aquela que é caracterizada por um número real, positivo ou negativo, seguido de uma unidade de medida adequada. Exemplos, quando a gente vai medir a massa de um objeto, por exemplo, a minha massa, 90 e pra lá quilogramas, eu não preciso falar para onde que está essa massa, já dá para perceber onde ela está concentrada, né? A altura de uma pessoa, eu tenho 1,78 m, você já sabe que eu não sou uma pessoa nem muito alta nem muito baixa, altura mediana. Temperatura de uma pessoa ali de 36 até 37,5 ali, temperatura ideal. Certo? Agora, as grandezas vetoriais, além de dar o valor e a unidade de medida, eu preciso dar mais informações, eu preciso dar a direção e o sentido. Exemplo ali que a gente tem, olha, a velocidade. Quando eu falo que eu estou andando no meu carro com uma velocidade de 100 km por hora, essa informação é insuficiente, eu preciso falar para onde que eu estou andando com essa velocidade. Vou aplicar uma força de 10 newtons, tá, beleza, mas para onde? Para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda, certo? Deslocamento, tá vindo uma tempestade, o Julião vai lá e fala pra gente, ó, tem uma tempestade se deslocando. Tá, mas para onde? Ela tá vindo pra gente ou tá indo para longe da gente? Importante essa informação, né? Pessoal, para a gente medir, eu preciso comparar. E quando eu vou fazer uma comparação, a gente usa o Sistema Internacional de Unidades, que é baseado no sistema métrico decimal. Então a gente vai ter 7 grandezas fundamentais. A partir da combinação dessas 7 grandezas, a gente vai ter todas as outras, certo? E para cada uma dessas grandezas, a gente tem a unidade de medida, escolhida como padrão ali no Sistema Internacional, e o símbolo que a gente usa para representar essa unidade de medida. As grandezas são comprimento, tempo, massa, temperatura, quantidade de matéria, intensidade de corrente elétrica e intensidade luminosa. Unidade de medida do comprimento no Sistema Internacional foi escolhido o metro, o símbolo M minúsculo. Para tempo, a unidade de medida escolhida foi o segundo, símbolo S minúsculo. Para massa, a unidade de medida escolhida foi o quilograma, símbolo Kg, tudo minúsculo. Para temperatura, a unidade de medida foi o Kelvin, símbolo K maiúsculo. Para a quantidade de matéria, símbolo mol, e a unidade de medida o mol também. Para a corrente elétrica, a unidade de medida é o ampere e o símbolo A maiúsculo. Para a intensidade luminosa, o candela e o símbolo CD. Certo? Agora presta atenção, olha, quando a gente escreve os nomes das unidades de medida, todos começam com iniciais minúsculas. E quando eu vou escrever o símbolo, se o nome ali não for referido a alguma pessoa, símbolo com inicial minúscula. Caso seja o nome de pessoa, inicial maiúscula. Certo? Algumas conversões de unidades importantes ali que a gente tem na física, pessoal. Para comprimento, lembra que no Sistema Internacional é o metro, só que a gente usa muito o quilômetro, não pode esquecer, hein? 1 quilômetro, 1000 metros. Na verdade, se a gente entender que o quilo, que a gente usa, o símbolo ali, o prefixo casinho, significa 1000, ia ser muito mais fácil a nossa vida, porque vai acontecer a mesma coisa para o quilograma, tá?
Outra unidade que a gente usa bastante é o centímetro. Lembra, ó, centímetro é a centésima parte do metro. Então, 1 centímetro, 0,01 do metro. Uma que aparece também é o milímetro, milésima parte. Então, milímetro, 0,001 do metro, certo? Observa que para massa, pessoal, lembrando, ó, massa no sistema internacional é quilograma. Quilo, mil, né? Só que a gente usa muito o grama. O grama é a milésima parte do quilograma. Então, 1 grama, milésima parte do quilograma, 0,01 quilograma, certo? Uma que aparece muito também é o miligrama. Se o miligrama é a milésima parte do grama e se o grama é a milésima parte do quilograma, então o miligrama vai ser a milionésima parte do quilograma. Meu Deus, 0,00, Ave Maria. Daqui a pouco a gente vai ver que tem uma forma mais fácil de escrever esse número. Tonelada é quando eu tenho uma massa muito grande. Aí lembra que 1 tonelada, 1000 quilogramas, certo? Para tempo, a gente já não tem grandezas decimais, não vai de 10 em 10, igual acontece para o comprimento e para a massa. Então fica um pouquinho mais chato. Só que eu tenho que lembrar que 1 minuto tem 60 segundos, certo? Aí a gente faz uma regrinha de 3 básica depois ali, que o Zóio adora fazer isso na química, né? Lembra que 1 hora tem 60 minutos, cada minuto 60 segundos, então em 1 hora a gente vai ter 3.600 segundos. E um dia, se eu lembrar que um dia tem 24 horas, cada hora 3.600 segundos, eu consigo descobrir que em um dia tem 86.400 segundos, certo? Pessoal, essa história do dia, você não precisa ficar decorando isso, o importante é o raciocínio, lembra da regrinha de 3. Alguns fatores de conversão a gente vai ter que guardar, certo? Fique esperto porque isso daí aparece pra caramba no Enem. Vira e mexe, eu tenho que transformar as unidades de medida para poder fazer a resolução física mesmo do exercício, certo? Pessoal, algarismo significativo. Olha só, quando eu vou fazer uma medida, por exemplo, eu vou medir o comprimento daquele parafuso, eu vou usar uma régua. No caso ali, observa que a régua está graduada em centímetros, só que aí quando eu observo ali o tamanho do parafuso, está entre o 2 e o 3. Então a medida ali, maior que 2, menor que 3, certo? Julião vai lá e fala que deu 2,3 centímetros. A Lívia fala, não, deu 2,5. Aí o Zóio fala, não, deu 2,7. E aí, quem está certo? Julião, Lívia ou Zóio? Pessoal, os três estão certos, porque percebe que essas medidas ali, 2,3, 2,5 e 2,7, estão entre 2 e 3, certo? Na verdade, ali, a medida que eu tenho, 2,5 mais ou menos 5 centímetros. Aquele mais ou menos 5, 0,5, desculpa, é o nosso erro, é a precisão que eu tenho do equipamento que eu estou usando. Percebe que essas três medidas ali têm 2 algarismos significativos. O que está em azul ali, o 2, eu tenho certeza que é 2. O que aparece em amarelo ali, o 3, o 5 ou o 7, é o algarismo duvidoso. Toda medida vai ter que ter um algarismo duvidoso. E só um algarismo duvidoso. E sempre vai ser o último. Beleza? Se eu pegar esse parafuso agora e usar uma régua que está graduada em milímetros, percebe que eu já tenho uma precisão maior. Quando eu meço o tamanho desse parafuso, eu percebo ali que a medida está entre 2,4 e 2,5, certo? Julião vai lá e fala que deu 2,43, Lívia 2,45 e o Zóio 2,47. Qual está certo? Os três, porque a medida ali, pessoal, está entre 2,4 e 2,5. Então, quando eu coloco 2,45 mais ou menos 0,05, aquele 0,05 que está na casa ali do milímetro, dá o meu erro, certo? Percebe que nessas medidas eu tenho 3 algarismos significativos. O 2 e o 4 são os algarismos corretos, eu tenho certeza do valor, e aquele 3 ou 5 ou 7 que aparece ali em amarelinho é o meu algarismo duvidoso, beleza? Pessoal, agora a gente vai ver as operações, tá? Primeira operação, adição, quando eu tenho que levar em consideração a quantidade de algarismos significativos ali, que eu estou levando em conta a precisão. Quando eu vou somar ou subtrair, o valor principal é aquele que possui menos casas decimais. Vamos pegar um exemplo ali, olha, eu quero fazer essa soma, 743,9 mais 12,642 mais 0,0821.
Percebe que quando eu pego 743,9, ele tem uma casa decimal, que é aquele 9. Quando eu pegar o 12,642, ele tem 3 casas decimais. E o 0,0821 tem 4 casas decimais. Então, lembrando, meu valor principal é aquele que tem menos casas decimais, que vai ser o 743,9. Então, os outros números ali, eu vou ter que deixar somente com uma casa decimal. Tranquilo? Então, eu vou pegar ali o 12,642... Para ele ter uma casa decimal, percebe que aquele 4 é o primeiro algarismo que eu vou ter que descartar. Como 4 é um número menor que 5, eu vou manter o último algarismo, que é o 6. Então, vai ficar 12,6. Quando eu tomar aquele 0,0821, ele tem 3 casas decimais, mas só pode ter uma. Lembra do valor principal. Então, eu vou ter que parar na primeira casa decimal. Percebe que o primeiro algarismo que eu vou ter que descartar é o 8, que está na segunda casa decimal. Como 8 é um número maior ou igual a 5, eu aumento uma unidade no algarismo que vai sobrar. Então, aquele 0,0821 vai virar 0,1. Agora, todos os números ali têm uma casa decimal, eu posso somar. Quando eu fizer essa soma, vai dar 756,6. Percebe que tem uma casa decimal. Beleza? Agora a gente vai ver a multiplicação e a divisão. Na multiplicação e na divisão, o valor principal vai ser aquele número que tiver menos algarismos significativos, hein? Vou pegar o exemplo ali, olha, eu tenho 104,37 e vou dividir por 7,1, certo? Vou fazer a conta ali normal, deu 14,7. Agora eu vou observar a quantidade de algarismos significativos. Primeiro número, 7,1, percebe que ele tem 2 algarismos significativos. Lembrando, o 7 é o algarismo correto, exato, eu tenho certeza do valor 7, e o 1 é o algarismo duvidoso, certo? 2 algarismos significativos ali. O outro número, 104,37, tem 5 algarismos significativos, que é mais que 2, né? Então, o valor da minha medida ali, quando eu fizer essa divisão, só pode ter 2 algarismos significativos. Percebe ali o 14,7 tem 3, então eu vou ter que descartar o último algarismo, que é aquele 7. Como o algarismo que eu estou descartando é um número maior que 5, eu aumento uma unidade no último algarismo que sobra. Então, esse 14,7 vai virar 15. Então, 104,37 dividido por 7,1, levando-se em consideração a precisão da medida, vai dar 15, certo? Pessoal, agora a notação científica. Esse é um assunto que o Enem curte bastante, tá? Para a gente ter a noção da grandeza do número, eu preciso colocar em notação científica. Quando eu escrevo a medida em notação científica, ela vai estar escrito dessa forma ali, ó, x vezes 10 elevado a n. E o valor desse x tem que ser um número maior ou igual a 1 e menor que 10. Então não pode ser 0, alguma coisa, também não pode ser 200 alguma coisa, certo? Vou pegar uns exemplos ali para vocês enxergarem melhor. Velocidade da luz no vácuo é o 300 milhões de metros por segundo. Só que percebe que 300 milhões é um número maior que 10, certo? Para ele ficar um número entre 1 e 10, observe que eu vou ter que pegar a vírgula que está à direita do último zero que tinha ali e vou ter que deslocar essa vírgula para a esquerda até chegar entre o 3 e o 0. Aí vai ficar 3, traralá, 0. Observa que eu desloquei a vírgula para a esquerda, então eu vou ter que multiplicar por 10 elevado a mais 8, que é a quantidade de casas decimais que a vírgula foi deslocada para a esquerda. Tranquilo? Então, essa velocidade da luz em notação científica, 3 vezes 10 elevado à oitava. Percebe que fica muito mais fácil trabalhar com esse número escrito dessa forma do que eu escrever os 300 milhões. Mais um exemplo agora, olha, a carga elétrica elementar, 0,00, Ave Maria, que é isso? Olha o tanto de zero, 16 coulombs. Esse número, percebe que é um número menor que 1, 0, alguma coisa. Então, eu vou ter que deslocar a vírgula para a direita até ficar entre o 1 e o 6, porque vai ficar 1,6, que é um número maior que 1 e menor que 10, certo? Quando eu desloco a vírgula para a direita, eu vou ter que multiplicar por 10 elevado a um expoente negativo.
conta a quantidade de casas decimais que a vírgula foi deslocada para a direita, você vai perceber que foi 19 casas, então esse número em notação científica vai ficar 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, certo? Então a regrinha básica, deslocou a vírgula para a esquerda, o expoente da potência de base 10 é positivo, a quantidade de casas decimais que você deslocou a vírgula para a esquerda vai dar o valor positivo do expoente. Se eu deslocar a vírgula para a direita, o expoente da potência de base 10 é negativo e a quantidade de casas decimais que eu desloquei a vírgula vai ser o valor do expoente. Tranquilo? Isso daí, pessoal, é importante para eu descobrir a ordem de grandeza, tá? Lembra que eu falei, o Enem curte muito isso daí para saber se a gente tem noção do valor da medida. Essa ordem de grandeza é a potência de base 10 de expoente inteiro mais próxima do valor da minha medida. Eu só quero saber se é 1, que é o 10 elevado a 0, né? Ou se é 10, que é 10 elevado a 1, se é 100, que é 10 elevado ao quadrado, e assim por diante, certo? Só que para eu poder descobrir a ordem de grandeza, eu tenho que escrever a medida em notação científica. Lembra? A notação científica é aquele x vezes 10 elevado a n, e o valor do x tem que ser um número maior ou igual a 1 e menor que 10. Tranquilo? Se o x, que é o número que está multiplicando a potência de base 10 ali, depois que eu já escrevi em notação científica, se ele for um número menor que a raiz quadrada de 10, a ordem de grandeza vai ser a própria potência de base 10. Se esse número x for maior ou igual à raiz quadrada de 10, então eu vou ter que aumentar 1 no expoente da potência de base 10. Vai ser o 10 elevado a n mais 1. Ah, mas e quanto vale a raiz quadrada de 10? Aproximadamente 3,16, certo? Não é um valor exato, mas aproxima ali para 3,16. Vamos pegar uns exemplos para vocês verem como é que sai tranquilo. Olha, primeiro exemplo ali, velocidade da luz no vácuo. Lembra que a gente acabou de escrever isso em notação científica, que é o 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Olha o númerozinho que está na frente da potência de base 10, 3. 3 é menor que a raiz quadrada de 10, então a ordem de grandeza vai ser o próprio 10 elevado à oitava, certo? Outro exemplo, olha, a ordem de grandeza da massa da Terra. A massa da Terra é aproximadamente 5,98 vezes 10 elevado a 24 quilogramas. O número que está multiplicando a potência é um número que é maior que a raiz quadrada de 10. Então, a ordem de grandeza, eu somo 1 no expoente, vai ficar 10 elevado a 24 mais 1, que é o 10 elevado a 25, certo? Mais um exemplo, a ordem de grandeza da carga elétrica elementar. A gente viu que a carga elétrica elementar, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Olha lá, o número que está na frente da potência, 1,6, menor que a raiz quadrada de 10. Então, a ordem de grandeza eu vou manter a potência de base 10. Vai ser o 10 elevado a menos 19. Último exemplo aqui, olha, eu vou pegar a ordem de grandeza do raio do átomo de hidrogênio, que vocês vêem lá em química. O raio do átomo de hidrogênio, tamanho dele ali, 5 vezes 10 a menos 9 centímetros. O número que está na frente da potência, maior que raiz quadrada de 10, então eu vou ter que aumentar 1 no expoente. Agora toma cuidado, ó. 10 elevado a menos 9 mais 1, menos 9 mais 1, menos 8. Então a ordem de grandeza do raio do átomo de hidrogênio, 10 elevado a menos 8 centímetros. Beleza, pessoal? Nossa primeira aulinha. Valeu, até!